Hoje o título da nossa lição é questionado. Mas quando uma pessoa é questionada, a pessoa, enfim, tem que saber responder, tem que saber fazer a sua apologia, fazer defesa, transmitir realmente aquilo que é ou aquilo que sabe. Nós somos questionados pelos nossos professores, ou seja, através dos textos escritos ou exames e por aí fora. Estes questionamentos é uma forma que quem questiona tenta apurar-se realmente, tentar saber onde é que estamos e qual é o nosso mérito e qual é a nossa capacidade e também saber aquilo que realmente somos. Eu estou a falar numa vertente de escola, mas também pode ser numa dimensão da vida social, da vida laboral, da vida familiar, da vida relacional, em todas as dimensões. Muitas pessoas, às vezes, por questão de inveja, por questão de ódio, por questão de vingança, por questão de querer arruinar-nos, fazem questionamentos que mina a nossa credibilidade, que mina a nossa idoneidade, que mina a nossa reputação, etc, etc. Mas nós vemos aqui esta lição, o questionamento que Jesus foi objeto, é um questionamento bastante censurável, é um questionamento que visava em última instância desacreditar o Senhor Jesus Cristo e fracassá-lo. Aliás, como é muito comum no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Mas para não divagar muito nestas considerações, eu vou convidar-vos para abrirem comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, 20 e seguintes. No versículo 20, na minha versão diz: noutra ocasião, Jesus entrou numa casa e mais uma vez o povo que lá se juntou era tanto que eles nem sequer podiam comer um pouco de pão. Ou seja, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo despertava uma atenção muito especial por parte da multidão. Esse despertamento deve-se, sobretudo, pelo facto de Jesus ensinar e autenticava os seus ensinos com milagres que ele ia fazendo. E essa multidão não lhe deixava fazer nada. E nós vemos em determinadas situações, Jesus ficava, inclusive, condicionado na sua articulação, na sua movimentação, porque era tanta gente que ele não conseguia mais fazer outras coisas. Mas, de forma muito clara, nós vemos aqui que essa multidão juntaram-se a ele. Apesar disto, como nós vemos, Jesus entrou numa casa. E mais uma vez o povo que lá se juntou era tanto que eles nem sequer podiam comer um pouco de pão. Aqui Jesus trabalhava muito, mas nós sabemos que as pessoas, por mais que trabalhem, precisam também descansar. Precisam, enfim, cuidar daquilo que são as necessidades fisiológicas, que têm a ver com comer, alimentar o corpo, ou também dormir. Mas aqui nós vemos que Jesus nem sequer conseguia comer, ele e os seus discípulos. Quando os familiares de Jesus souberam disso, foram buscá-lo, pois haviam quem dissesse que ele perdera o juízo. Se repararem aqui, os familiares também ficaram preocupados com o estado do Senhor Jesus Cristo. Eles tomaram a iniciativa, inclusive, de ir prender Jesus. Há aqui duas situações que é importante esclarecer. Quer dizer, eles ficaram preocupados com Jesus, que é normal, nós quando temos familiares, nós temos que zelar por eles e ficar preocupados. Mas quando tomam uma iniciativa de ir prender Jesus com o objetivo que ele não estava bem. Porque, repara, se Jesus não comia, ou pelo menos não conseguia nem sequer descansar bem, é porque alguma coisa não estava bem. Podíamos dizer que eles entendiam que Jesus Cristo estava a ter problemas do ponto de vista mental. Aliás, no capítulo 7 do Evangelho segundo João, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, enquanto, enfim, no processo do seu ministério. Ora, quando nós achamos que uma pessoa não está bem da cabeça, ou uma pessoa não bate bem da cabeça, nós temos que fazer para proteger essas pessoas. As pessoas que têm problemas de anomalias
enfim, tanto psíquicas, ou que são interditadas, ou que são inabilitadas, essas pessoas estão sob tutoria do tutor que gere a sua autonomia, que gere os seus recursos, que gere, enfim, tudo. Eles estão sob proteção dos familiares. E é decretado essa proteção para quê? Para poder, entre aspas, proteger. Ora, esse ato de irem buscar Jesus, como noutras versões, foram prender Jesus. Mas reparar, se uma pessoa que está bem do ponto de vista mental, que está bem do ponto de vista físico, quer dizer, a mim ninguém me vem prender, nenhum dos vossos familiares vai mandar pessoas para prender-vos. Quem é preso é porque cometeu algum ilícito ou, porventura, está com problemas. E as pessoas ficam com medo para essa pessoa não cometer atrocidades. Por isso a pessoa é presa. E esse ato de prender é de humilhação. Eles foram lá para prender Jesus porque achavam que ele não estava bem, que ele tinha perdido o juízo, porque ele não comia, ele não cuidava das necessidades fisiológicas, e aquela concepção humana, se ele não consegue cuidar de si, como é que ele pode cuidar dos outros? Pronto. Esta é a finalidade que estava por detrás aqui da intenção dos familiares de Jesus. Mas nós vemos que não são só os familiares que tinham essa compreensão. A própria multidão e os próprios doutores da lei, como nós vamos ver a seguir, também tinham esse preconceito de que Jesus, alguma coisa era anormal nele. Mas nós vemos aqui no versículo 21, quando os familiares de Jesus souberam disto, foram buscá-lo, pois havia quem dissesse que ele perdera o juízo. Ou seja, os familiares estavam, enfim, sintonizados com o boato que se propalava de que Jesus não estava bem da cabeça. Os próprios irmãos achavam que ele não estava bem. Por isso também não acreditavam nele. Os doutores da lei, no versículo 22, os doutores da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: está feito com Belzebu. Outros diziam: é em nome de chefe de demônios que ele expulsa os demônios. Ou seja, nós vemos aqui o entendimento dos familiares de Jesus de considerar que Jesus não estava bem de cabeça, colaborando com a tese da multidão, do boato que circulava. Nós sabemos que o boato que circulava e chegava até os familiares, mas os doutores da lei foram ainda muito mais na sua depreciação em relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque eles achavam que ele está feito com Belzebu. Belzebu é junção de Belzebu, Bel que é Senhor das moscas. Nós sabemos propriamente que moscas não são insectos que atraem boas coisas. Pronto. Mas esta é a representação diabólica de quem vive na sujidade, na podridão e nas coisas, enfim, mais insanas por aí fora. E esta figura Belzebu é figura do próprio diabo. Satanás, um dos nomes, além de vários nomes adjetivos que é qualificado, serpente, dragão, pai da mentira, ele também é Belzebu. E para não falar de outros nomes. Logo, eles diziam que Jesus Cristo está feito com Belzebu. Outros diziam, é em nome de chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chefe dos demônios, maiorais dos demônios. Ou seja, é o ridículo de todos os ridículos da maldade que Jesus usava para operar esses sinais que fazia. Nós vemos aqui uma subversão daquilo que é realidade espiritual para atribuí-lo ao poder do mal. Ou seja, e aqui entra o título da nossa lição, o questionamento, questionar o Senhor Jesus Cristo na sua integridade espiritual, desqualificando-o e lançando boatos sobre aquilo que é a sua divindade, sobre aquilo que é a sua essência. Mas nós vemos aqui, então, Jesus chamou toda aquela gente para junto de si e propôs-lhes estas parábolas. Jesus sabia dessas situações, Jesus confrontava com estas situações, Jesus estava completamente ciente de todas essas, enfim, maldicências e boatos em relação ao seu respeito. Por isso voltou a chamá-los todos e propôs-lhe
uma parábola, estas parábolas, que são duas parábolas, para, enfim, mostrar aquilo que é e também a sua essência. Diz assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Um país dividido em grupos que lutam entre si acabará por se arruinar. Ou seja, Jesus começa aqui a dizer, mas como é que Satanás pode expulsar Satanás? E realmente tem lógica. Satanás não está em guerra com ele próprio. Não. Mas sim, ele está a lutar contra o poder de Deus, contra o bem. Satanás não luta contra ele. E Satanás e todos os seus agentes, demônios e por aí fora, essas forças do mal que dominam o mundo, eles estão sintonizados, eles estão em convergência, eles estão em unidade plena para combater Deus, combater os filhos de Deus e combater o bem. Logo, Satanás não está dividido. Satanás está unido. Aliás, basta nós vermos a própria teia que é montada quando nós pensamos no grupo, por exemplo, da maçonaria, que é um grupo que é sustentado por este poder de trevas, que converge tanto em várias dimensões. Eles visam facilitar a vida uns aos outros, encobrir uns aos outros, de dar apoio uns aos outros, de promoverem uns aos outros, com finalidade última de promover o reino das trevas, o reino do mal. Por isso o Senhor Jesus Cristo foi muito peremptório aqui. Como pode Satanás expulsar Satanás? Obviamente que Satanás não expulsa Satanás. Porque se Satanás expulsa Satanás, ele está a contribuir pelo seu próprio afundamento. Eles estão sintonizados. Eles estão em convergência. Eles estão, enfim, em unidade plena contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo e contra o Espírito Santo e contra os filhos de Deus. Como Satanás pode expulsar Satanás? E depois ele vai mais além. Um país dividido em grupos que lutam entre si acabará por se arruinar. E é verdade. Isto falando de países, podemos também transportar na dimensão da sociedade e do ponto de vista familiar e do próprio ponto de vista relacional. Quer dizer, se as pessoas estão a guerrear uns contra os outros, tornam mais fracos e frágeis e vão ser destruídos. Para as pessoas triunfarem, essas pessoas precisam de unidade, precisam estar sintonizados, precisam, enfim, estar focalizados no mesmo alvo para fazer face àquele desafio. Ora, se as pessoas não estão em unidade, e isto em tudo, eu estou a falar da família, dos países e da própria igreja. Se não há unidade da igreja, a igreja não progride. Tanto o seu aspecto missionário, na sua espiritualidade, não vai, porque está dividido. O sectarismo é um caminho mais fácil para o abismo, para a derrota. Por isso, de uma forma muito clara, o Senhor Jesus Cristo diz aqui: um país dividido em grupos que lutam entre si acabará por arruinar. Da mesma maneira, agora transportando, uma família dividida contra si mesma não conseguirá resistir. Quantas famílias que foram desgraçadas por causas das lutas internas? Não conseguem. O pai não fala com a mãe, o que é que vai dar? É divórcio. Aqueles que são casados sabem muito bem disso. Se as pessoas são casadas, se não estão no mesmo alvo, no mesmo objetivo, na mesma perspectiva de vida, o que é que vai acabar por acontecer? Vão acabar por se separar, não há retorno. Se uma pessoa entende que o filho tem que ser educado de uma forma e outra entende que não é dessa forma, isso já é uma divisão. Se outro entende, não, temos que viver aqui, outro entende, não, temos que viver no outro lado. E depois outro entende, por exemplo, vamos ter esse plano para X tempo, outro entende que não. Quer dizer, não vai dar, por mais que tentem assim assegurar, vai acabar sempre por haver separação, vai acabar sempre por dar divórcio. Porquê? Porque não estão em unidade. Isto estou a falar a nível marital. Se os irmãos não falam entre si, se os tios não conversam com os sobrinhos ou sobrinhas, se os primos... É uma família que não se pode falar da família aqui. Vai desmembrar e vai acabar. Ou seja, quando não há unidade, é um caminho andado para a desgraça, para a fatalidade e para o fim. Por isso, da mesma forma, uma família dividida contra si mesma não conseguirá resistir. Ora, se Satanás lutar contra si, o seu reino se dividir, então não resistirá. Imagine agora
Satanás, que é o príncipe deles, que em última instância é o príncipe, mas ele tem os seus demônios e tem também os seus agentes, os filhos da perdição, que eles todos alinham numa mesma estratégia. Mas se eles estão a combater uns aos outros, quer dizer, o reino de Satanás estará mais precipitadamente em ruína. Nós sabemos que o reino dele já está condenado para a desgraça final, porque ele foi derrotado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ora, se Satanás lutar contra si próprio, o seu reino se dividir, então não resistirá. Será o seu fim. E depois Jesus vai numa outra dimensão da parábola. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro o amarrar, pois só assim poderá roubar a casa. Ou seja, Jesus fala aqui da situação, da pertinente situação de uma pessoa que vai assaltar uma casa. Quando essa pessoa vai para esta casa, o que é que tem que fazer? Ele, em primeiro lugar, vai confrontar aqueles que têm força. Quer dizer, para fazer um assalto, não vai entrar numa casa e lutar com uma criança, porque a criança é fácil de controlar. Primeiro, a pessoa vai tentar lutar com o chefe daquela casa, ou seja, quem tem mais poder. Quando ele conseguir derrotar aquele chefe, daí há condições plenas para poder fazer o que bem entender. Ora, por que Jesus está a falar dessa parábola? Porque Jesus está a retirar as pessoas que estão presas sob o domínio de Satanás nas mãos de Satanás. Jesus veio para libertar os cativos, para dar liberdade aos presos, para pregoar a justiça, para libertar aqueles que são sob o domínio. E este domínio de Satanás está a perder pessoas. E Jesus, para retirar essas pessoas de Satanás, ele amarra Satanás. Satanás já está amarrado, Satanás já foi derrotado, Satanás foi pisado na cruz do Calvário, na cabeça. E ele não tem como resistir o Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão pela qual Jesus está a tirar, a resgatar, a curar e a dar visão às pessoas e a dar-lhes a salvação. Por isso Jesus disse aqui claramente, quando se entra numa casa, primeiro tem que, enfim, controlar, amarrar o dono da casa. Só depois de amarrar esse dono da casa é que a pessoa pode, enfim, tirar as coisas lá. Porque se não lutar primeiro com o chefe da casa, ou quem tem mais força da casa, claro que não consegue fazer nada, porque ninguém deixa ser expropriado dos seus bens. Isso é instinto natural. Se eu chegar agora para tirar-vos o telemóvel, vocês vão lutar comigo. Quer dizer, isso podem só depois não conseguir quem tem força. Mas alguém não chega aí para tirar o teu telefone e diz, tá bom, toma. Não, há uma resistência. Isso é um instinto normal. A autodefesa é um princípio, quer dizer, natural do ser humano. Embora a Bíblia ensina-nos a tentar controlar e refrear esse instinto. Mas é normal. Se uma pessoa vai agredir a pessoa que é próxima de nós não vamos permitir isso, vamos tentar lutar, a não ser se sabemos que não conseguimos fazer essa autodefesa ou defender. Mas isso é uma coisa, não, mesmo aqueles próprios que não têm força. Por exemplo, nós vemos às vezes, mesmo as crianças que não têm força, às vezes tentam lutar com uma pessoa que está a bater na sua, a sua progenitora, mãe neste caso, porque sei que isso é um instinto normal. Por isso, Jesus disse aqui, ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro o amarrar, pois só assim poderá roubar a casa. E Jesus é o que Jesus fez em relação a Satanás, como eu já expliquei. Lembre-se disto. Deus perdoa tudo, tanto os pecados como as palavras contra Ele próprio, quaisquer que sejam. Ou seja, há perdão de todos os tipos de pecado. Não há pecado que Deus não perdoa, exceto um, que nós vamos ver aqui. Mas aquele que cometer ofensas contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado, é culpado do pecado eterno. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no além. Em primeiro lugar, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Já agora, para também ouvirmos, o que é que vocês entendem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não fiquem tímidos. Sintam-se à vontade para falar, mas apenas destacar que este pecado é um pecado muito complexo. Como foi já, enfim, dito aqui, que é um pecado que é atribuir as coisas de Deus ao diabo, como nós vemos aqui. Mas isso, a sua concretização prática é muito complicada depois a ferir. Porque se nós dissemos assim, por exemplo,
os ateus cometem um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Um ateu, por exemplo. Obviamente que não. Não podemos dizer que um ateu ele está a cometer um pecado contra o Espírito Santo. Mas nós sabemos que os ateus não acreditam em Deus. Eles nem sequer, enfim, têm uma repulsa de tudo que é sagrado, divino ou sobrenatural. Não acreditam. Pronto. Mas não é por causa daí, porque nós temos muitas pessoas que são ateus, mas que depois acabam por converter. Ou seja, não é por aí. Também levanta-se outra questão de nós dizemos assim, pois, é negar a própria autoridade, neste caso, do Espírito Santo, a própria divindade do Espírito Santo, que se vai traduzindo, a doutrina de divindade. Nós sabemos que há denominações, inclusive que se auto-intitulam cristãos, que não aceitam a divindade. Neste caso, Testemunha de Jeová. Também não vamos dizer que o pessoal de Testemunha de Jeová, eles também cometem esse pecado. Não. Não é por aí, porque muitos também acabam por converter. Também não é blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, reiteradamente afirmar, negar o Senhor Jesus Cristo e pôr em causa a sua própria palavra. Agora, perguntar-me-ão, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quer dizer, é um estado da consciência apurada, quando digo a consciência das pessoas que conhecem, entre aspas, a verdade. Por exemplo, nós estamos a falar aqui dos fariseus, doutores da lei, que conheciam a lei. Eram as pessoas que têm alguma luz, mas mesmo assim, de forma consciente e deliberada e propositada, deixam de aceitar essa luz e vão para as trevas. Pode parecer uma confusão, mas nós sabemos que há pessoas que preferem a escuridão do que a luz. Preferem mesmo a escuridão. E esses tipos de pessoas, para não confundirmos com aquelas pessoas que estão numa ignorância. Porque há pessoas que não conhecem a Deus, que não querem saber de Deus, mas é porque essas pessoas não têm a noção. Quer dizer, quando digo não têm a noção, eles vivem na ignorância. Eles precisam do toque de Deus, do Espírito Santo, para eles poderem consciencializar. Mas há outras pessoas, por uma forma de prepotência e arrogância exacerbada, que eles próprios dizem que querem ser do diabo e fazem questão de que eles próprios são do diabo. E convictamente, porque repara, um ateu às vezes diz não acredita em Deus, não vem um ateu a fazer apologia que ele é do diabo ou é filho do diabo ou que quer estar com o diabo, não. O ateu nega a vida sobrenatural e baseia-se no racionalismo puro, etc, etc. Mas há pessoas que gostam de diabo e querem estar diabo e são do mal. Eles mesmos assumem isto como sendo de uma forma predisposição exata, até fazem apologia daquilo que é do mal. Nós vemos isso. Há pessoas que até são capazes de tatuar a imagem do diabo. Nós sabemos que há uma construção daquilo que é do diabo, que essas pessoas mesmo identificam e gostam. Há movimentos de pessoas que se intitulam satânicos, não sei se sabem isso. Essas pessoas mesmo se auto-intitulam satânicos. Pronto. E fazem todos esses sacrifícios e são pessoas devotadas a isso. Agora, quando nós falamos destes tipos de situações, de pessoas que aparentemente têm luz, mas mesmo assim decidem de forma livre e consciente, porque eles não querem saber nada do sagrado, não querem nada com a luz. Aliás, basta nós vermos até, mesmo que não é numa dimensão espiritual, há pessoas, por exemplo, que são aversivas à claridade, às coisas claras, gostam mais de coisas, enfim, confusas, de coisas obscuras e por aí fora. Há pessoas que são assim, pronto. Essas pessoas que têm alguma luz, mas mesmo assim, por exemplo, nós estamos a falar dos escribas e fariseus, e mesmo parte dessa multidão, que viam as coisas de forma clara, mas mesmo assim com evidências inquestionáveis, mesmo assim negavam, até podiam negar isto. O mal não estava, claro que é um mal, mas esse mal é perdoável. Mas tomar esse algo bom e atribuí-lo a Satanás, dizer que isso é de Satanás, isso que é imperdoável. Logo, nós temos que fazer a diferenciação aqui de que aqueles que estão numa predisposição que conhecem e mesmo assim decidem deliberadamente negar, como aqueles que, enfim, podem ser anti-Deus, mas estão num estado de ignorância. Também levanta outra questão que às vezes as pessoas dizem assim, mas será que um cristão pode praticar esse pecado? Nós acreditamos que não. Um cristão,
Um filho de Deus nunca pode praticar a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nós temos um princípio que é a garantia da salvação. Uma vez que uma pessoa é filho de Deus para todos sempre. Ou é filho de Deus ou não é. Já expliquei isso aqui e passo a explicar diferentemente com algumas outras denominações que dizem que uma pessoa pode ser filho de Deus e pode deixar de ser filho de Deus, isto é, perder a salvação. Isso não tem base bíblica. Mesmo num conceito humano, que enfim, que nós sabemos, o direito filial, a filiação, no âmbito do direito da família, por exemplo, imagine agora, as pessoas que têm filhos, uma vez sendo filho daquela pessoa, é filho daquela pessoa ad eterno. Ou é filho ou não é. Quer dizer, não há ex-filho, não. Nós sabemos que os casamentos dissipam-se, as pessoas mudam de nome. O filho não pode. Mesmo naqueles casos que às vezes dizem indignidade, os filhos quererem matar os pais para ficarem com os bens ou não sei o quê, não deixa de ser filho, mesmo até quando consumam aquele ato. Ou seja, o direito filial, a partir do momento que estou a falar, mesmo no âmbito normal, quando a pessoa gere, como também como o ato da adoção, porque nós sabemos que nós perdemos esse estatuto de filhos de Deus, mas depois nós fomos adotados por aquilo que Cristo fez. Mas ato da adoção plena, quando a pessoa é adotada de forma plena e certificada, essa pessoa ad eterno é filho daquela pessoa, não pode depois reverter aquela situação. Por isso, mesmo se do ponto de vista humano, uma vez que a pessoa é filho de uma pessoa e não deixa de ser, como é que nós podemos ser filho de Deus hoje, passa 3 meses, deixamos de ser e é por aí fora? Não. Por isso nós entendemos que aqueles que são realmente filhos de Deus não podem praticar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não pode. Porque esse pecado, as pessoas que vão praticar são pessoas que não vão para a salvação. Primeira questão. E segunda questão, às vezes a pessoa diz assim, mas será que eu já cometi esse pecado? A pessoa questiona, fica com às vezes peso de consciência. Há crentes em outros círculos que ficam assim, eu estou com medo, por exemplo, para não... Ou às vezes neguei a Deus num contexto ou em outras coisas, ficam com aquele peso de consciência. Só o facto de uma pessoa, qualquer, ter peso da consciência sobre este pecado, está preocupado com ele, é sinal que não praticou. Porque os que praticam a blasfêmia contra o Espírito Santo, eles não têm, nem sequer, eles têm um despertamento para equacionar essa possibilidade. Nós sabemos quando uma pessoa está naquela situação, isso acontece conosco quando nós pecamos, nós notamos a forma como nós não ficamos confortáveis com o pecado. Essa sensação é marca do Espírito Santo na vida de um cristão. Os ímpios, aqueles que vão para a perdição, não têm isso. Mas rapidamente para terminar, também não nos compete a nós dizer quem é que praticou a blasfêmia contra o Espírito Santo ou não. Ora, uma vez que é um pecado que não tem perdão, é só Deus que sabe. Deus é que sabe quem vai para a salvação e quem vai para a perdição. Não somos nós agora que dizemos, fulano ali praticou aquilo. Não. Nós não temos essa capacidade de, enfim, dizer que uma pessoa é salva ou não. Pronto. Deus é que sabe. Mas compete a nós tentar cumprir aquilo que Deus, enfim, nos manda. Mas para terminar rapidamente, Jesus, enfim, falou essas coisas e depois mostrou que quem são os familiares, porque nós sabemos que os familiares foram lá aprender. Jesus diz familiares é aqueles que ouvem a minha palavra, ou seja, aqueles que estão predispostos a ouvir o meu ensino e procurar vivenciá-lo. Que Deus realmente nos ajude, que Deus nos abençoe a podermos interiorizar estas verdades nos nossos corações, mas acima de tudo, estarmos aptos para quando sermos questionados pela razão da nossa fé, de podermos dar também respostas satisfatórias, tal como nós vemos aqui com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que as pessoas vão questionar-nos com más intenções de poder, enfim, ridicularizar-nos, de querer fracassar-nos, de querer deitar-nos abaixo. Mas nós somos chamados também para poder responder com mansidão e fé todos aqueles que nos pedirem a razão da fé cá em Cristo Jesus. E assim vamos terminar com uma palavra de oração.